2022 foi um ano de reaberturas, desde grandes eventos até retomadas de grandes projetos, após o mundo atravessar uma crise sanitária causada pela pandemia. Com novos ares para enaltecer o que há de mais forte em nossa cultura e ciência, a revista de história mais prestigiada do país abriu uma votação popular e vocês escolheram em 13 categorias quais são as principais descobertas do ano. Sejam bem-vindos ao Prêmio Descobertas do Ano, promovido pelo Aventuras na História. Antes de anunciarmos os vencedores, vale a pena relembrar algumas das passagens mais importantes ao longo desse ano. A primeira foi aqui, no Museu do Ipiranga. 2022 teve a oportunidade de enaltecer um marco histórico da nação, que foi o bicentenário da Independência. Não apenas rendeu uma série especial de vídeos e reportagens em nosso portal, mas também tivemos uma edição temática de nossa revista, retratando as passagens dessa data comemorativa. Inclusive, passando pelos passos do lendário quadro Independência ou Morte, de Pedro Américo, que foi restaurado e está disponível para visualização na reabertura do Museu do Ipiranga. Em meio às comemorações, o Aventuras na História promoveu uma revisão histórica para enaltecer figuras apagadas do processo de independência ao longo do tempo. Em especial, fortalecendo a Imperatriz Leopoldina, companheira de Dom Pedro e essencial nos eventos que mudaram o nosso país. Para reviver sua voz, nosso portal convidou a atriz Graziella Moreto, que interpretou Leopoldina em um aclamado musical, para reler as cartas escritas pela arquiduquesa. Em carta de setembro de 1822, Leopoldina recomenda que Dom Pedro I declare a independência do Brasil. Pedro, o Brasil está como um vulcão. Até no passo há revolucionários. Até oficiais das tropas são revolucionários. As cortes portuguesas ordenam vossa partida imediata, ameaçam-vos e humilham-vos. O Conselho do Estado aconselha-vos para ficar. Meu coração de mulher e de esposa prevê desgraças se partirmos agora para Lisboa. Sabemos bem o que tem sofrido nosso país. O rei e a rainha de Portugal não são mais reis, não governam mais. São governados pelo despotismo das cortes que perseguem e humilham os soberanos a quem devem respeito. Chamberlain vos contará tudo o que sucede em Lisboa. O Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca. Com o vosso apoio, ou sem o vosso apoio, ele fará a sua separação. O pomo está maduro, colhei-o já, se não apodrece. Ainda é tempo de ouvirdes o conselho de um sábio que conheceu todas as cortes da Europa, que, além de vosso ministro fiel, é o maior de vossos amigos. Ouvi o conselho do vosso ministro, se não quiserdes ouvir o de vossa amiga. Pedro, o momento é o mais importante de vossa vida. Já dissestes aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei, pois. Tereis o apoio do Brasil inteiro e, contra a vontade do povo brasileiro, os soldados portugueses que aqui estão, nada podem fazer. Leopoldina. Nossa primeira categoria premia a produção que conseguiu melhor sintetizar um fato histórico através do poder do audiovisual. Vamos conhecer qual foi a melhor produção documental. E o vencedor é... Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. No ano em que o assassinato de Daniela Pérez completa 30 anos, a série do HBO Max reacendeu diversos detalhes e depoimentos sobre o que realmente ocorreu no trágico crime brasileiro. O Aventuras na História parabeniza o trabalho. Nossa segunda categoria abrange a obra que melhor adaptou uma história real para as telonas, abusando do suspense e da atuação. Vamos descobrir qual foi o melhor filme baseado em fatos. E o vencedor é... Marighella, produzido pela O2 junto a Globo Filmes e distribuído pela Paris Filmes. O filme, dirigido por Wagner Moura, trilha com êxito a história do guerrilheiro que combateu a ditadura militar no Brasil. O Aventuras na História parabeniza o trabalho. Nossa terceira categoria não sai do ramo da atuação, mas é contada em arcos, separada por capítulos e, por fim, angaria fãs pelo mundo. Vamos descobrir qual foi a melhor série. E o vencedor é... Sandman. Lançada pela Netflix, a história inspirada em quadrinhos é fruto de uma parceria proveitosa entre a DC Comics e a Warner Bros., contando a história de Morpheus, o Rei dos Sonhos. O Aventuras na História parabeniza o trabalho.
A comunicação é um poder e tanto, e agora vocês irão conhecer os vencedores de categorias relacionadas a esse tema. Começando com um novo veículo que revolucionou ao informar através de pequenas pílulas, que podem ser consumidas à vontade ao longo dos dias. Vamos conhecer o melhor TikToker. E o vencedor é... Professor Gabriel Cabral. Acumulando mais de 700 mil seguidores em seu TikTok, o professor de Química é um exímio auxiliador dos vestibulandos, principalmente na área da ciência. O Aventuras na História parabeniza o trabalho. No auge da pandemia, o boom das conversas descontraídas em frente aos microfones transformou os podcasts nos melhores companheiros daqueles que temporariamente tiveram de deixar os encontros físicos de lado. Hoje indispensáveis, eles amplificam debates, geram reflexões e, claro, tornam-se a nossa diversão diária. Descubra agora qual é o podcast do ano. E o vencedor é... Life is Dead. Disponibilizado pela Hollywood Forever TV, aborda marcos importantes da cultura pop, sem deixar de lado o impacto social das pautas. O Aventuras na História parabeniza o trabalho. Não deixamos de lado aqueles que fazem questão de elucidar a importância da história. Relembrando fatos do passado com muita pesquisa e carisma, eles apresentam as principais passagens da história da humanidade através da voz. Vamos conhecer o melhor podcast de história. E o vencedor é... História em Meia Hora. Apresentado pelo professor Vitor Soares, o podcast narra capítulos históricos do Brasil e do mundo, acumulando milhares de plays. O Aventuras na História parabeniza o trabalho. Além da pesquisa, entender os passos e motivação de mentes perigosas angariou o público em diversos serviços de entretenimento, ao narrar casos de crimes históricos que marcaram as páginas policiais. Nos podcasts, não foi diferente, com diversas abordagens sobre passagens tenebrosas, rodeadas de mistérios. Vamos conhecer agora o melhor podcast de True Crime. E o vencedor é... Modus Operandi. Acumulando mais de 120 mil seguidores, o podcast conduzido pela Mabê e Carol Moreira ilustra chocantes assassinatos, sequestros e outros crimes, sempre com muita reflexão. O Aventuras na História parabeniza o trabalho. Nossos pequenos não ficam de fora da premiação. A importância da literatura no ensino infantil não apenas abre a imaginação da criançada, mas pode contribuir para torná-la uma pensadora em busca de um futuro melhor. Vamos conhecer o melhor livro infantil. E o vencedor é... Princesinhas e Príncipezinhos do Brasil, de Paulo Resutti. O historiador se aventura no mundo infanto-juvenil nesta obra que trilha a origem do Brasil e dos brasileiros. O Aventuras na História parabeniza o trabalho. O Prêmio Descobertas do Ano chega em Brasília, na frente do Congresso Nacional, para fazer uma reflexão sobre esse ano eleitoral. A gente, claro, tem 2022 como um marco histórico não apenas pelos resgates aos momentos históricos do país, mas também pelo que aconteceu na atualidade. Tivemos mudança presidencial, mudança dos parlamentares e muito tumulto por causa de política. Mas assim como Brasília, que está entardecendo, escurecendo, o ano de 2022 já está terminando. O Aventuras na História fez toda uma cobertura ao longo do ano sobre esses eventos e vale a pena fazer uma reflexão. São através desses indicados que você vê em nossas categorias que a gente tem o resgate do passado. Dessa forma, a gente consegue entender como eram os modos de governar antigamente, a cidadania e a sociabilidade, para que erros do passado não se repliquem no futuro. Por isso, a gente parabeniza ter pessoas tão importantes para a história do Brasil aqui. Em 2022, muitas histórias impactantes foram reveladas em grandes obras lançadas neste ano. Em uma seleção especial realizada pela redação do Aventuras na História, separamos algumas delas para votação popular. Estas são as indicadas da categoria Obra Destaque. E o vencedor é... Uma história real do genocídio armênio, Os Diários do Meu Avô. Fruto da parceria entre Marcelo Araquelian e Roberto Abdala, a obra emociona ao trilhar uma das passagens mais obscuras da história da humanidade. O Aventuras na História parabeniza o trabalho. O conjunto de uma obra também é avaliado pelas cabeças pensantes que as constroem.
nada mais justo reconhecermos também as pessoas que ao longo deste ano trabalharam por seus ideais e produziram conteúdo de qualidade. Vamos conhecer o destaque do ano. E o vencedor é Rodrigo Trespac. Ao longo deste ano, o historiador lançou o livro Grandes Guerras, de Sarajevo a Berlim, e também As Margens do Ipiranga. Este último ganhando um selo especial do AH. O Aventuras na História parabeniza o trabalho. Por nossos veículos, sempre fizemos questão de evidenciar as principais conclusões no campo da paleontologia e principalmente nas descobertas arqueológicas, que possibilitam tocar, visualizar e entender os processos do passado. Vamos conhecer qual foi a descoberta do ano. E a vencedora é Sítio Paleontológico redescoberto no Rio Grande do Sul após 70 anos. Localizado no município de Dom Pedrito, mais de 100 fósseis de plantas foram detalhados em artigo através dos esforços de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade do Vale do Taquari e da Universidade Federal do Pampa. O Aventuras na História parabeniza o trabalho. As prateleiras dos livros de história ficaram movimentadas nas livrarias brasileiras em 2022, em meio a tantos marcos importantes, como o bicentenário da independência, eleições e outros eventos elucidados ao longo do ano. Contudo, uma dessas obras foi escolhida por vocês, através do voto popular. Vamos conhecer qual foi a obra do ano. E a vencedora é Escravidão, volume 2, da Corrida do Ouro em Minas Gerais até a chegada da corte de Dom João ao Brasil. Escrita por Laurentino Gomes, a obra ilustra como a escravidão esteve presente na edificação do país em meio a conflitos e tragédias. O Aventuras na História parabeniza o trabalho. Fechando nossa premiação, vocês votaram massivamente para enaltecer os autores do melhor trabalho de pesquisa. Nossos indicados, vangloriados por grandes obras que figuraram nossas publicações em 2022, reuniram entrevistas, pesquisas quantitativas e muito storytelling. Agora estão juntos na categoria Escritor do Ano. E os vencedores são Daniel Navarro Sonin e José da Conceição, autores da obra Cinzas do Juqueri, Os Horrores no Maior Hospital Psiquiátrico do Brasil. A parceria entre o jornalista e o ex-funcionário do manicômio resultou neste documento histórico. O Aventuras na História parabeniza o trabalho. A segunda edição do Descobertas do Ano vai ficando por aqui. A gente encerra ela na frente do Farol da Barra, aqui em Salvador, capital da Bahia, que também foi a primeira capital do Brasil. A gente passou por tanto lugar legal, enalteceu tanta gente bacana que realmente foi uma edição histórica. Ano que vem vai ser ainda melhor. O Aventuras na História completa 20 anos e a gente espera que você esteja conosco. Muito obrigado e até!